Seja bem-vindo à nossa aula de número 15, nosso curso Desvendando o Livro de Apocalipse. Eu espero que você nunca mais tenha dúvidas depois de assistir esse curso. Não mais tenha dúvidas fundamentais. Dúvidas você vai ter, mas espero que sejam só dúvidas simples, ou dúvidas que realmente apareçam, que o Espírito Santo te leve a ter sentir dúvida para poder crescer, tá bom? Mas que o básico desse livro seja claro para você daqui para diante, tá bom? Então nós vamos começar o nosso curso, ok? Vou colocar lá no cantinho, aqui no cantinho, vamos lá. Vamos lá. Na aula 15, né? O livro selado. O que significa no Apocalipse capítulo 5, se fala sobre o livro selado. O que é o livro selado? O livro selado é a revelação do futuro. Você vai ver que precisa de alguém que seja capaz de abrir os selos. E esse alguém é Jesus. Tá? Então, para não dar mais spoiler, vamos continuar com o slide que fica melhor. Então, aqui é a aula 9, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá bom? Vão estar todos os links de todas as aulas anteriores, tá? Aula 9, aula 10, tá certo? Cujo link também vai estar embaixo e cujo link também vai estar aqui em cima, aula 10, tá bom? Nós falamos, na aula 9, falamos sobre a igreja de Sardes, na aula 10 sobre a igreja de Filadélfia e na aula 11, a igreja de Laodiceia. Então eu vou colocar todos os links, um após o outro, aqui, para você poder, caso você não tenha visto, você poder ver, tá bom? Depois tem a aula 12, que fala sobre a profecia embutida. A profecia que está incluída dentro das cartas que Jesus manda escrever às igrejas. Existe um paralelo entre as características das igrejas, na sua ordem em que foram escritas, com as fases da igreja lá do primeiro século até agora. Tá bom? Você vai perceber que existe uma profecia. É muito importante que você veja esse vídeo. Aqui em cima, na aula 2, também vai estar o link e também na descrição, tá bom? Na descrição também vai estar o link do WhatsApp, do grupo, para você entrar lá e se inscrever, porque lá eu posto todos os vídeos do canal e posto também material que eu acho interessante. Bom, é lá que eu vou postar as coisas. E vai ter o link também do meu WhatsApp, se você tiver dúvida, para você ligar para mim, para você conversar comigo. Ok? Então vamos lá. Na aula 13 nós vamos falar sobre a tabela. Deixa eu tirar aqui minha cara aqui. Isso. Tirar a tabela, tá certo? Vai ser uma tabela de coisas boas e coisas más daquilo que Jesus apontou para cada igreja. E nós vamos fazer uma comparação, tá certo? E vamos retirar o que nós devemos aprender e usar na igreja atual e o que nós devemos rejeitar. Aqui em cima também, aqui em cima. Logo acima de onde eu estou falando, né? Aula 13 vai estar o link aí, tá bom? O link, se você não viu, veja essa aula, é muito importante. Aula 14, nós falamos na aula passada sobre a visão do trono de Deus, a visão dos querubins
e a visão dos 24 anciãos. Também, se você não viu, vai aqui em cima do card da aula 14. O que nós vamos ver nessa aula? O livro selado, o significado do livro selado, quem é digno de abrir o livro e a adoração ao Cordeiro que é digno de abrir o livro. Já estou dando spoiler. Então, o livro selado. O que significa o livro selado? O livro selado é aquilo que está para acontecer ou estava para acontecer na altura em que houve a revelação. Lembrando que nós adotamos o critério histórico, ou seja, nós acreditamos que o livro foi aberto já lá na revelação. Tá bom? Não é preterista nem é futurista, nem vai acontecer. Ele já foi aberto. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 5. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Selado com 7 selos. Os selos são 7, porque significa totalidade. Tá bom? Significa que é toda a revelação do que estava para acontecer. E se esse livro não fosse aberto, bom, eu não imagino o que iria acontecer. Será que o futuro não iria acontecer? Não sei. Mas era necessário que ele fosse aberto para que a revelação do que iria acontecer na época, o que está acontecendo e o que vai acontecer, fosse revelado a nós. Porque esse livro é um livro para nós, é um livro para os anjos, porque os anjos não sabem de tudo. Paulo vai dizer que nós somos motivo da revelação do total plano de Deus até para os anjos. Tá bom? Vamos lá, seguindo. No capítulo 2, desculpa, está escrito assim: e vi um anjo, vou tirar aqui a minha cabeça, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Olha o que se segue. João está relatando isso. Ele vai ver que ninguém, é digno. Então está lá. Apocalipse 5, 3. E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou olhar para ele. Tá? Ninguém podia fazer, nem mesmo olhar o que tinha nele, porque não tinha ninguém digno, a não ser um. Tinha um que era digno, né? Mas João, ele não vai conseguir perceber isso de imediato. Apocalipse 5,4 vai dizer: ele chorava, João, chorava, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas na sequência, aparece um dos anciãos, um dos 24 anciãos, e diz a João: e disse-me um dos anciãos: não choreis, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e para desatar seus 7 selos. Então, quem é que é digno, encontrado digno? Só há um. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Jesus Cristo. Venceu a morte. Ressuscitou. E agora está assentado à direita de Deus. Lembra que Jesus Cristo não está mais na cruz. Não é mais aquele humano fraco, com furos, sangrando. Ele agora é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
como foi manifestado lá no início do nosso curso. Mostramos quem é Jesus agora. Se você não viu, vá lá e veja, é importante. Vamos ver agora o versículo. Deixa eu puxar aqui. Aí. Puxar aqui. Tirar aqui minha cabeça. Diz assim. Apocalipse 5:6. Diz assim. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os 24 anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nesse versículo, Jesus é apontado como cordeiro, aquele que se fez, né, cordeiro para poder pagar pelos nossos pecados. Ele foi imolado. Lembra que o sacrifício de um cordeiro era muito importante para a remissão de pecados. No ritual judaico, era assim que se fazia a remissão dos pecados. Matava-se um cordeiro como se o pecador tivesse sido morto. O cordeiro representava a pessoa que o tinha entregado por seus pecados. Então, o cordeiro que morreu por todos nós, Jesus Cristo, ele é apresentado com 7 pontas, 7 chifres. O que significa chifre? Chifre significa poder e autoridade. E o que significa 7? Totalidade. Então, é todo o poder e autoridade. E 7 olhos. O que significa os olhos? O Espírito Santo, está até no versículo. De Deus em toda a criação. Também significa o conhecimento de tudo em toda a criação. Então, Jesus é manifestado aí como sendo Deus, tá? Sendo com a Trindade, Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse versículo é muito importante para nós entendermos que Jesus é Deus. Ele morreu como homem, transformou o homem, morreu como homem, ressuscitou e agora ele é a segunda pessoa da Trindade. Lembra que João vai dizer, né? O Verbo se fez carne, né? Esteve no meio de nós. O Verbo, a palavra, o Criador, a ação criatória, ele é Jesus, antes de ser encarnado. Outra coisa importante, eu nunca canso de falar isso. Jesus não tinha os genes de Maria. Ele não teve o óvulo de Maria fecundado. Não. Foi um zigoto preparado no céu, implantado no útero de Maria. Maria, em parte, foi mãe de aluguel de Jesus. Certo? Por que Jesus não pode ter sido herdeiro de Maria? Não pode ter herdado as características genéticas de Maria? Pelo simples fato de que Maria era pecadora. Então ele iria necessariamente herdar o pecado original. A Bíblia vai dizer que ele é o segundo Adão, ou seja, o segundo criado diretamente por Deus. Então, Jesus foi um zigoto preparado no céu e implantado no útero de Maria. Tá bom? Isso é importante para entender a natureza e desfazer todo sofisma, todo engano, toda mistura, certo? Porque nós temos a tendência de pensar como seres humanos. Enquanto não houve, né, a inseminação artificial, tá? A humanidade ainda não entendia como é que isso poderia acontecer. Uma vez que foi feita, nós agora entendemos. Deus implantou um zigoto pronto
Tá? Ele não mais criou do barro um Adão, mas criou geneticamente um homem perfeito, para que ele pudesse trilhar os mesmos caminhos que Adão poderia ter trilhado, ser tentado como ele foi no deserto, e se permanecer puro, não se contaminar com o pecado, para que ele fosse digno de abrir o livro. Você consegue entender isto agora? É perfeito, né? Maravilhoso. Vamos ler os versículos 7, 8 e 9. Vou tirar aqui minha cabeça, peraí. Vou tirar aqui minha cabeça. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, ou seja, do Deus Pai. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Outra coisa importante, né? Essa questão do incenso. No Antigo Testamento, no templo, existia o altar de incenso, que se queimava incenso todos os dias, que simboliza a oração dos santos. Então, você já sabe o que simboliza o incenso, são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus. Toda tribo, de língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Outra revelação importante: o crente é um sacerdote. Tá? O crente é ao mesmo tempo o templo, o altar, o sacerdote. Mas aqui é uma revelação muito mais gloriosa. Somos reis, e com ele reinaremos sobre a terra. Você foi eleito rei para reinar sobre a terra. Isso é maravilhoso. Apocalipse 5, 11, 12, 13. Epa. E 14. Então eu vou deixar aqui. Vou ler os primeiros versículos, depois eu subo a minha cabeça aqui, onde eu estou falando. 5:11. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Milhões de milhões são 1 milhão vezes 1 milhão. Dá 1 trilhão, pelo menos 1 trilhão de anjos. Mas diz que é milhões, então é mais de 1. Vamos deixar essa conta no milhão, que significa 1 milhão de milhões, que significa 1 trilhão de anjos, e milhares de milhares, que significa milhões de anjos, ok? Vamos deixar essa conta assim, fica mais fácil. Dá para você ver quantos anjos tem que podem ser enviados por Deus para nos guardar. Nós estamos bem protegidos. Versículo 12. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. Essas hostes celestiais dizem: Digno é o que foi morto, de receber o poder, riquezas, ações de graça, honra, glória e o poder. E ouvi toda criatura que está no céu, que está na terra, aqui embaixo, né, na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder, para todo sempre. Os 24 animais diziam amém, e os 24 animais diziam amém.
Os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo o sempre. Então, essa parte do livro, ela é algo muito significativo, porque resume de uma forma mais clara, toda a obra de Jesus Cristo. É interessante isso, né? Fala da natureza divina de Cristo, fala da natureza humana de Cristo, do sacrifício de Jesus, dele ter revivido, tá certo? Fala de como ele é agora, o poder, todo o poder no céu e na terra, todo o conhecimento no céu e na terra, e é o único que é digno de desatar o nó do nosso futuro. Então, você guarde isso. O seu futuro não está na mão dos homens. O seu futuro, o meu futuro, não está na mão de ninguém menos do que Jesus Cristo. Que você seja abençoado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu like. Se inscreve no canal. Bota aqui suas perguntas, né, nos comentários. Vai estar aqui o WhatsApp do grupo, meu WhatsApp, todas as aulas anteriores, tá certo? Vão estar aqui para você poder assistir com calma, com paciência e aprender um pouco mais a palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Compartilhe com a sua rede social este vídeo e os demais vídeos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tchau.